Galactus dispensa apresentações. Mesmo quem nunca leu uma HQ da Marvel já ouviu falar dele como o Devorador de Mundos. E só esse título já carrega todo o peso do que ele é capaz de fazer. Mas e se um dia Johnny Blaze, o motoqueiro fantasma, decidisse que já teve o suficiente? E se ele resolvesse encarar Galactus para questionar seu apetite cósmico e seu jeito aparentemente cruel de existir? Parece premissa de confronto mortal, mas a verdade é que o que acontece vai muito além de uma simples briga. É algo que mexe com o próprio futuro do universo Marvel. Mas antes de chegar nesse ponto, a história começa em outro cenário. Nova York, final dos anos 70. E, curiosamente, nem Galactus, nem o motoqueiro fantasma são o foco inicial. A cena se abre com o Coisa encarando um sujeito na rua. Ben Grimm está furioso. Ele acusa o homem de ter matado 5 pessoas. E o que mais deixa o Coisa indignado é o motivo. Não foi por dinheiro, nem por poder. Foi simplesmente para tomar o cargo da vítima como chefe de recursos humanos em uma firma de contabilidade. Sim, você ouviu certo. 5 vidas por uma sala de escritório mais bonita. E a resposta do assassino é ainda mais perturbadora. Ele não vê problema algum e ainda questiona quem é o Coisa para julgar ele. Só que essa função de julgar aqui não é do Ben Grimm, é de Johnny Blaze, que chega nesse momento para executar o que considera sua missão. Sem meias palavras, o motoqueiro fantasma se apresenta como juiz, júri e executor. Ele diz ao homem que está na hora de encarar todo o peso da própria culpa. E então, ativa seu poder mais temido, o olhar de penitência. Para quem não conhece, esse é um dos dons mais letais do motoqueiro fantasma. Ele força a vítima a sentir toda a dor e sofrimento que causou a outros, de forma intensa e implacável. Quando essa culpa é grande demais, ela literalmente destrói a alma, e em muitos casos, o corpo também. E é exatamente isso que acontece aqui. O peso dos assassinatos corrói o homem de dentro para fora, até que ele não passa de cinzas no chão. O Coisa, irritado, reclama que aquele era o criminoso que ele queria levar à justiça, mas no fundo ele sabe que não vai perder o sono por isso. Afinal, é um assassino a menos circulando por Nova York. O clima fica mais leve quando Ben lembra que tem um compromisso e precisa de um terno sob medida. Tamanho extra grande, claro. Como está sem transporte, pede uma carona do Johnny Blaze. O motoqueiro, sem nada urgente para fazer na próxima hora, aceita. E os dois seguem juntos de moto pelas ruas. E se você gosta dessas histórias raras e pouco comentadas da Marvel, já aproveita e se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo por aí. Enquanto o alfaiate tirava as medidas para um terno extra grande, Ben Talian, assim que teve oportunidade, puxou assunto com Johnny Blaze, que estava ali só fazendo companhia como um bom amigo. "O que eu queria saber", disse Ben, "é se esse negócio funciona com qualquer um que já tenha matado, e se existe algum jeito de impedir, ou até mesmo reverter. Vai que alguém, sei lá, inventa alguma gambiarra científica para bloquear." Johnny foi direto. Não. O olhar de penitência é sobrenatural, e só algo igualmente sobrenatural poderia anuá-lo. Como exemplo, ele lembrou de uma vez em que o justiceiro resistiu completamente ao efeito, mas apenas porque carregava consigo uma pena de anjo, que serviu como escudo místico. Mas o próximo alvo de Johnny não teria essa sorte. Ao ouvir a explicação, a mente do Coisa foi imediatamente para um nome: Galactus. O grande G passou séculos devorando mundos inteiros para saciar sua fome. A quantidade de vidas que ele tirou, 1 trilhão é pouco. Talvez nem o próprio Reed Richards pudesse calcular. E toda vez que enfrentaram Galactus, ele saiu inteiro. Talvez porque sempre tentaram combatê-lo com ciência. E agora, talvez, tivessem algo contra o qual ele não pudesse lutar. A ideia é incrível. O motoqueiro fantasma finalmente o levando o Galactus a pagar pelos pecados de ter destruído civilizações inteiras, sociedades, culturas, planetas inteiros apagados da existência. O peso de bilhões de anos de mortes, o tipo de carga que nem um ser cósmico poderia escapar diante do olhar de penitência. Ben até divagou sobre outro inimigo de peso, o Doutor Destino. Será que o ataque funcionaria nele? Talvez Victor tivesse alguma defesa mágica capaz de bloquear o poder, mas sem ela seria difícil imaginar outro vilão mais adequado para sentir cada uma das dores que causou. Mas havia um problema prático. Galactus estava em algum ponto perdido do espaço. Como um motoqueiro fantasma preso à Terra poderia encontrá-lo? Ben apenas deu de ombros. Você vai dar um jeito. E Johnny tem o mesmo.
Dias depois, já decidido, resolveu que era hora de caçar o Devorador de Mundos. Sim, ele poderia continuar punindo criminosos na Terra, mas imagine eliminar uma ameaça que espalhou terror e morte pelo universo inteiro por incontáveis milênios. Isso sim era digno do espírito de vingança. Para chegar até ele, Johnny fez algo inusitado. Ele pegou carona numa nave espacial qualquer, mas não uma carona normal. Ele infundiu a nave com sua energia sobrenatural, aumentando exponencialmente sua velocidade e alcance, lançando-se na direção do outro lado do cosmos. Do outro lado da galáxia, em um mundo cujo nome um dia vai se perder na poeira da história, um dos últimos sobreviventes observa o fim se aproximando. As cidades de prata caíram, o céu está em chamas. Eles lutaram até o último instante, não por vitória, mas pelo simples direito de existir. Com a voz marcada pela resignação, ele envia uma última mensagem para quem um dia possa recebê-la. Enfrentamos o grande terror de frente. Não desviamos o olhar. E, quando o fim chegou, não sentimos medo. Que aos que ouvirem este sinal, nós, os mortos, enviamos nossas saudações. E o terror ao qual ele se refere não é outro senão Galactus. Para ele, devorar planetas é tão banal quanto respirar. A cada mundo destruído, sua fome é apenas adiada, e isso continuará até o fim dos tempos, até o renascimento de um novo cosmos. Civilizações inteiras apagadas, vidas incontáveis ceifadas, tudo para Galactus é rotina. Mas dessa vez, havia algo diferente. Pela primeira vez, o Devorador de Mundos enfrentaria o Motoqueiro Fantasma, o espírito de vingança. Quando Johnny Blaze surge diante dele, Galactus sequer se incomoda. Chama-o de inseto incômodo e segue com seu trabalho, como se estivesse plantando uma mosca. Só que Johnny não é do tipo que engole a desdém calado, ainda mais vindo de alguém como Galactus. Certo, então, vamos fazer do seu jeito. Num instante, Johnny expande sua forma até ficar do tamanho de Galactus, um gigante flamejante em meio ao espaço. E vale lembrar, ele não está com nenhum upgrade especial, é apenas a Motoqueiro Fantasma em sua essência, mas usando seus poderes sem reservas, já que o adversário é um dos seres mais poderosos do universo. O embate começa. O poder cósmico de Galactus contra o fogo infernal de Johnny. Seus ataques colidem, iluminando o vazio espacial. E, surpreendentemente, quem é empurrado para trás é o próprio Galactus. Talvez ele tenha subestimado seu oponente. Afinal, incontáveis já tentaram desafiá-lo e foram aniquilados sem esforço. Mas agora, percebendo o erro, ele volta toda a sua atenção para o espírito de vingança. Os dois se encajam num confronto físico, um verdadeiro duelo de titãs, que se alguém observasse por um telescópio, pareceria impossível. Duas entidades colossais, trocando socos no meio do espaço. No auge da luta, Johnny consegue imobilizar Galactus, segura-o com firmeza e, com a voz carregada de julgamento, declara: Deixe que a culpa pelos seus crimes o condene. Enfrente agora as chamas letais do olhar de penitência. Era para isso que ele havia cruzado o universo. Johnny Blaze finalmente libera o olhar de penitência sobre Galactus, preparado para encerrar ali, de uma vez por todas, a existência do Devorador de Mundos. A energia sobrenatural penetra fundo, buscando atingir o que quer que reste de sua alma, mas nada acontece. Literalmente nada. Galactus simplesmente vira de costas, entediado, como se tivesse perdido o interesse do confronto. Sem pressa, começa a se afastar, deixando Johnny parado no vazio do espaço, confuso e incrédulo. E o mais curioso é que, em teoria, deveria ter funcionado. Não é como se Galactus fosse imune a qualquer toque emocional. Décadas atrás, em Fantastic Four Volume 1, H-243, o Doutor Estranho fez algo muito semelhante. Usando magia, penetrou nas profundezas da mente de Galactus, forçando-o a confrontar a lembrança e o peso de todas as vidas que já havia destruído. Naquela ocasião, o resultado foi brutal. Galactus chegou a gritar de dor, abalado pelo impacto. Mas aqui, nada. Talvez seja power creep. Talvez os poderes de Johnny funcionem de forma sutilmente diferente. Fato é que o espírito de vingança não entende como pode ter falhado. É então que surge o Vigia. Ele intervém e explica:
O olhar de penitência não surte efeito em Galactus porque ele não sente culpa, nem remorso, nem tristeza por suas ações. E o Vigia coloca isso de forma simples. Para civilizações devoradas, Galactus é um monstro. Mas para ele mesmo, tudo não passa de sobrevivência. É como um leão caçando uma gazela. Do ponto de vista da gazela, ele é um assassino. Mas do ponto de vista do leão, é apenas a natureza seguindo seu curso. Galactus é o leão, os mundos, as gazelas. Ele não destrói por prazer ou maldade, e sim porque precisa se alimentar para existir. Johnny já ouviu esse tipo de argumento antes, do posticeiro, do mercenário, até de Thanos, e nunca aceitou. Ele acredita que toda ação tem um preço, e que mesmo o Galactus precisa pagá-lo. Então, com a voz carregada de determinação, Johnny jura que se o olhar de penitência não é suficiente, ele vai encontrar um outro caminho. Mesmo que leve 1000 anos, ficará ali lutando contra o Devorador até que um dos dois deixe de existir. Mas o Vigia o interrompe novamente. Você acredita que não há outra escolha porque não conhece o resto da história? E é aí que ele revela algo que muda completamente a perspectiva. Antes deste universo, existiram outros, muitos outros. O atual é a 8ª encarnação da realidade. Entre a morte e renascimento de cada cosmos, houve eras inteiras. E no universo anterior, o 7º, Galactus não era um deus cósmico. Ele era um homem, um mortal chamado Galan, o último sobrevivente de sua realidade. Galan testemunhou o fim de seu universo e, de alguma forma, sobreviveu. Foi renascido dentro do novo cosmos, mas trouxe consigo uma fome que jamais poderia ser saciada. A fome de Galactus, bem, isso já é conhecido. Só pode ser saciada devorando mundos inteiros. Isso não é novidade para ninguém. Mas o que o Vigia revela agora vai muito além. E é aí que a história fica realmente perturbadora. Ele começa explicando que todas as versões anteriores do universo, e não foram poucas, chegaram ao fim. Desde o primeiro instante da criação, cada cosmos teve seu ciclo e, inevitavelmente, morreu. E no instante final, quando tudo já estava condenado, apenas alguns poucos eram escolhidos para sobreviver. Esses escolhidos não voltavam como simples seres vivos, eles se tornavam colossos cósmicos, entidades tão imensas e poderosas que eram capazes de destruir e consumir estrelas, sistemas, até galáxias inteiras. Cada um deles se tornava o grande destruidor do seu próprio universo. E o papel deles era simples, mas devastador. Consumir tudo até que, trilhões e trilhões de anos depois, aquele universo também chegasse à sua morte térmica, deixando apenas esse ser para trás. No caso da nossa realidade, o sobrevivente da encarnação anterior foi Galan, que renasceu como Galactus. Johnny Blaze ouve tudo isso e, incrédulo, pergunta: então, você está me dizendo que desde o começo até o fim, tudo isso é sem sentido? Que todos os seres de todos os mundos existem apenas para, um dia, serem devorados? Não existe um propósito maior? O Vigia responde, com uma analogia que é difícil de engolir. Para um fazendeiro, faria sentido plantar um campo de trigo e nunca colhê-la? Apenas deixar crescer e apodrecer ao sol? Segundo ele, tudo morre com ou sem Galactus. Mais cedo ou mais tarde, cada mundo, cada civilização teria seu fim. Mas quando Galactus devora um planeta, algo além da destruição física acontece. Ele não consome apenas matéria, ele absorve também a arte, a música, as histórias, tudo aquilo que dava sentido e identidade a cada povo. E, principalmente, absorve a vontade de viver desses seres. Aquela determinação feroz para lutar até o último instante pela sobrevivência. Essa força, essa energia coletiva se torna parte dele. E ao longo de trilhões e trilhões de anos, ela se acumula até se tornar tão imensa que quando o universo finalmente chega ao seu colapso, explode de dentro de Galactus, moldando o nascimento do próximo cosmos. Ou seja, cada novo universo é influenciado por tudo que existiu antes, pelas memórias, pelas belezas, pelas tragédias
e pela resistência de incontáveis civilizações que, um dia, ele consumiu. O ciclo continua: criação, destruição, morte e um novo recomeço. O Vigia conclui revelando o ponto final dessa história cósmica. Cada novo ciclo de criação é mais forte e mais refinado que o anterior, um passo mais próximo da perfeição absoluta. A lógica é simples, pelo menos na teoria. Tudo que existiu, povos, mundos, culturas, histórias, é absorvido e reciclado em um novo universo. Esse processo se repete por trilhões de anos, incontáveis vezes. E, segundo o Vigia, um dia, depois de um número incalculável de universos, essa perfeição será finalmente atingida. Um cosmos ideal, um verdadeiro paraíso, moldado tanto pelas maravilhas quanto pelas tragédias de todos os universos anteriores. No grande esquema das coisas, Galactus não seria um monstro irracional, mas sim uma peça necessária para que esse processo continue. Mas Johnny Blaze, o motoqueiro fantasma, não vê assim. Mesmo ouvindo toda essa explicação, ele simplesmente responde que não se importa. Para ele, não existe justificativa para a destruição de bilhões de vidas hoje por algo que, talvez, aconteça em trilhões de anos. Galactus deve pagar aqui e agora. O Vigia o alerta. Se Galactus for destruído, talvez os futuros universos jamais venham a existir. Mas Johnny não hesita. Ele está disposto a lutar contra o Devorador de Mundos por milhões de anos se for preciso, até que um dos dois caia. Só que, no grande tabuleiro cósmico, a vontade de um único ser, mesmo um tão poderoso quanto o motoqueiro fantasma, significa pouco. E antes que ele perceba, o cenário muda. Tudo começa a se distorcer ao seu redor e, no instante, Johnny se vê de volta a Nova York. Não fica claro se foi o Vigia quem o enviou de volta. Ou se forças ainda maiores, talvez até o Tribunal Vivo, decidiram intervir para impedir que ele alterasse o curso natural do universo. De volta à Terra, Johnny reflete sobre tudo o que ouviu. Pouco depois, encontra Ben Brin, o Coisa, jantando com sua namorada. E é nesse momento que ele chega a uma conclusão simples. Enquanto ainda houver beleza, alegria e bondade no mundo, vale a pena lutar por isso. Mesmo sabendo que a crueldade, a morte e a destruição também fazem parte do caminho. E pronto. Se alguém já se perguntou como seria um confronto entre o motoqueiro fantasma e o próprio Galactus, agora a gente tem a resposta.